Gravando. Estamos aqui, pessoal, com o Tomás Seferin, colega aqui oficial de chancelaria, e a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil da carreira de oficial de chancelaria, as vantagens, desvantagens, possivelmente. E vou começar aqui primeiro perguntando um pouquinho da sua história, Tomás. A sua história é bem diferente da minha com a carreira, o seu envolvimento já era muito diferente do meu eu não conhecia a carreira antes de sair o edital, né? Então, queria que você contasse um pouquinho da sua história com a carreira, tanto antes, né, de entrar, como depois, como tem sido. Oi, Pri. Olha, realmente, minha família, meu pai era do Itamaraty, se aposentou recentemente, então eu sou aquele filho do SEB, do Serviço Exterior Brasileiro. Vivi a minha vida, a minha infância em diversos lugares do mundo, e durante um tempo, quando eu fui fazer faculdade, eu me rebelei, eu pensei assim, eu sou um filho, eu fui desterrado, eu sinto que eu não tenho raiz, todo não cresce num lugar só, né? Então, quando eu virei assim, um jovem adulto, eu meio que me rebelei um pouco e estava tentando me encontrar e criar raízes, e aí eu me instalei em Brasília, fiz a Universidade de Brasília e pensei, ok, eu vou viver a minha vida em Brasília, vou tentar, e vou tentar minha carreira como artista, como músico, etc. Só que uma coisa engraçada que aconteceu, que parece que é uma coisa quase que química, que assim acaba se acostumando com essa vida. Quando você vive anos a fio, se mudando e começando com um papel em branco a cada 3 anos, e conhecer uma nova cultura e fazer novos amigos, por um lado, pode parecer aterrorizante, mas por outro, é viciante. Então, teve uma hora que, para mim, foi assim, meio... Eu falei, pô, eu quero muito viajar o mundo, e com a carreira que eu tenho hoje, eu não... Na época, né, eu pensando, refletindo, eu não vou conseguir fazer com segurança o que eu quero fazer, que é poder viajar e não passar perrengue, e não fazer assim mochilão, entendeu? Eu queria viver uma vida tranquila, mas com experiências diversas. Então, quando a minha esposa, que também é artista, resolveu estudar para concurso, eu falei, bom, eu também vou estudar para concurso e vou estudar para o Itamaraty, que é a realidade que eu conheço e é uma realidade que eu adoraria voltar a viver de novo, que é vagar pelo mundo, trabalhar em coisas diferentes. E então, sim, eu conhecia assim bem de perto essa realidade, rejeitei ela e no fim eu acabei voltando a ela e não me arrependo nem um pouco. E você, no início, você estudava para diplomata, né? Você estudava para o CACD. Isso, porque assim, o grande problema da nossa carreira é o concurso, que não sai quase nunca, né? Então, não tem previsibilidade. Se você se propõe a estudar para o concurso de oficial de chancelaria sem nenhuma perspectiva, assim, não tem nenhuma fofoca, não tem nenhum pedido de autorização como tem agora, você meio que você está estudando sem saber assim qual que é o seu futuro a médio prazo sequer, né? Então, pensando em passar para o Itamaraty, eu falei, bom, eu vou tentar, então eu vou começar a estudar para a diplomacia, que é um concurso muito difícil, que te puxa, pede, demanda muita coisa, e é muito exclusivo dele, né? É uma coisa que o concurso da diplomacia, os CACDistas sabem muito bem, né? Que você meio que para a sua vida para estudar para o CACD e você está fazendo uma coisa que basicamente só vai dar para o CACD. Você pode até fazer uns concursos assim correlatos, assim, IBGE, ABIN, consultor do Senado, que tem algumas coisas assim de história do Brasil, algumas Algumas matérias, coisas. como
Mas, no geral, o concurso da diplomacia é completamente diferente de todo o corpo de Sim. concursos, né? E aí, quando saiu o edital de oficial de chancelaria, você não Eu estudava algumas pivotei. matérias, tipo... Eu contabilidade. comecei quando saiu, acho que foi a autorização, quando pareceu que, mais ou menos nesse estágio que a gente está agora, foi assim o Sim. momento que eu falei, bom, ok, vai ter então concurso, então eu vou mudar a estratégia. Então, o que eu consegui aproveitar bastante foi o estudo das línguas, né? O português e o Claro. inglês, eu vim estudando enfim, para a prova da diplomacia, você requer um altíssimo nível, né? Bem mais difícil. E, ao mesmo tempo, bom, eu não sei se a objetiva pode ser mais difícil, né? Mas quando você para ver, de repente, a concorrência, eu não saberia dizer, no fim das contas. Mas o interessante foi que, assim, eu já tinha um pouquinho de direito administrativo, um pouquinho de constitucional, que cai muito pouco, e muito simples, muito raso, na prova da diplomacia. Então, eu tive que meio que fazer um planejamento para começar do zero, raciocínio lógico, aprofundar direito constitucional, a administração financeira orçamentária eu nunca tinha visto, tampouco. Então, foi a partir desse momento que eu montei um ciclo novo de estudos e me dediquei ao de offshore, que, inclusive, faz com que você, tirando, claro, o inglês, faz com que você também esteja preparado para outros concursos, né? Isso é uma coisa muito boa, quando você estuda para offshore e você tem o inglês, você está estudando para outros concursos desses mais generalistas, de analista administrativo, então você pode treinar bastante, você pode fazer muitos concursos só ir lá no domingo, canetinha lá, só para em outros concursos. Inclusive, eu tomei posse e fiquei 6 meses na Pô, ANAC, olha, esperando, porque o nosso concurso demorou, né, para demorou um nomeado. ano. Foi horrível, foi horrível. Espero, não desejo isso a ninguém. Espero que não aconteça de novo. Não, senão o Itamaraty não tem não tem condições de esperar um ano mais. A gente está Não precisando tem. Não, desesperadamente. não pelos colegas, né? Não, não, pela instituição em si, assim. A Pela gente está com instituição. É uma carência muito grande, uma né? De servidor até, assim, gigantesca. teria que ter concurso todo ano, né? Se fosse realmente suprir a demanda, né, por oficiais de chancelaria. Sim, inclusive me causou muita tristeza saber que, enfim, esse concurso originalmente tinha essa conversa de ser 5 anos seguidos, não sei quantas vagas, e ter essa previsibilidade, isso é muito legal. Não sei se vocês conseguiram fechar isso com o Ministério do Planejamento, acho improvável. O que o Itamaraty embarcou foram essas 50 vagas com 50 cadastros reserva, que, honestamente, não faz nenhum... Não vai resolver, tapar o sol com a peneira. A gente precisa de uns 200, 300 oficiais de chancelaria. Então, me entristece um pouco, assim, um número pequeno, mas, enfim, é o que tem para hoje, né? É muito próximo do que foi o nosso concurso, né? O nosso foi 60 vagas, nomearam mais 30. Então, no final das contas, foram 90, sendo que nesse vão ser no máximo 100. Provavelmente vão ser 100, né? Imagino. Vamos torcer para que seja. Eu não quero que o fato de que seja 100 impeça que a gente tenha mais concursos mais para frente. Eu preferiria Exato. ter 50 e uma garantia de que a gente vai ter mais 3 outros concursos de 50 do que uma outra solução. Porque isso, de você poder Claro. se dedicar ao concurso, estudar assim, dedicado ao concurso, é uma coisa que, enfim, você vê que quem passa em concursos
geralmente passa dessa forma, né? Você não vira um concurseiro generalista e sai fazendo qualquer coisa e aí um concurso fisga, né? Você escolhe um concurso com uma previsibilidade ali, vai sair o concurso daqui a... Esse dia a autorização, deve sair daqui a 1 ano, 8 meses. Aí você fala, ok, vou me preparar para esse concurso, com base no edital anterior, e você fica muito mais preparado, né? Então, se você não tem isso com o concurso de Ofchan, acontece que você vai ter também uma concorrência mais fraca, um universo de candidatos menos preparados, o que é bom para muita gente que já tem, sabe, aquele diferencial, aquele plus a mais, como dizem, né, você basicamente vai concorrer com gente que pouquíssimo. Cortou, voltou. Onde? Cortou a última parte. Eu acho que, assim, para quem quer estudar para oficial de chancelaria, começar agora é uma vantagem, assim, gigantesca com relação às pessoas que vão começar, por exemplo, com o edital aberto, com o edital na praça. Porque vai estar todo mundo fazendo 1000 outras coisas, vai falar, deixa eu fazer esse aqui também. E essa pessoa não, assim, temos gente na nossa turma que foi assim, mas a maioria estava, pelo menos desde o edital, estava plenamente focado no nosso concurso. O meu caso foi um pouquinho diferente, mas eu tinha domínio de inglês e eu estudava para tribunais de contas, eu estudava para concursos que caíam muito mais profundo a gente. Saiu o edital, eu já estava praticamente preparada. Eu só comecei a fazer exercícios especificamente de FGV quando saiu o edital. Então, foi basicamente isso. Basicamente porque eu não conhecia a carreira. Então, assim, para mim, foi uma experiência diferente, mas eu não posso dizer de jeito nenhum que eu não estava estudando. Eu estava estudando e muito, mas eu estava estudando há 2 anos e meio. Então, assim, eu tenho uma outra trajetória, mas foi por conta do foco ali. E aí eu até brinco que foi a carreira que me escolheu, porque eu não sabia o que era. Quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, que carreira legal, como é que eu não sabia disso antes? Porque eu sempre tive vontade de morar fora, e eu pensava assim, mas é bom ter uma estabilidade, ser servidor público. Então, eu tinha um pouco desse trade-off na minha cabeça, e quando eu comecei a ver que era possível você ter as duas coisas, eu falei, nossa, que perfeito, é isso que eu quero. E quando eu passei, eu falei, nossa, assim, não foi sorte, mas porque eu estudei, eu me esforcei, mas eu tinha um histórico de ficar muito nervosa em prova, e nessa prova eu estava tranquila, assim, eu estava, assim, a prova sorriu para mim, literalmente, sabe? Então, é super importante o dia da prova também, você tá tranquilo, preparado, assim, o corpo está preparado a sentir essas sensações que você vai sentir no dia da prova. Sim. Por isso tem que realmente sair fazendo prova de tudo, só para passar esse dominguinho, esse nervosismo. Com certeza. Eu fazia muita prova, e assim, você ter expectativa de data já te dá um outro cenário, né? Um outro gás para você estudar. Então, por isso. Eu acho também o que acontece, enfim, a carreira, somos poucos, né? Somos menos, eu acho que hoje somos 700, 800, uma coisa assim. Num órgão que tem uma carreira que tem muito destaque, que é muito conhecida, que faz parte do imaginário das pessoas, que faz parte da construção do Brasil também, por que não? Então, tipo, de certa forma, ofusca um pouco as outras carreiras que são muito importantes também, né? E quando você pega, por exemplo, os concursos, os cursinhos destrinchando, assim, vai abrir concurso para Ofchan. Aí você coloca lá como foi o último concurso, quantas pessoas participaram, não sei o quê, salário. Aí a pessoa olha aquele salário. Uma pessoa
que está se preparando para o TCU, por exemplo, ela vai olhar aquele salário e vai falar, eu não vou parar de estudar para o TCU para ganhar, sabe, 7 líquido. Estamos falando aqui de gente que está estudando há Agora já bastante aumentou. tempo, aumentou um pouco. Mas mesmo assim, a dica que eu digo para pessoas que não sabem, não conhecem muito a carreira, não sabem muito bem, enfim, estão conhecendo agora, a dica é buscar saber quanto é que os options fazem no exterior. Eu acho que Sim. isso é um dado pouco divulgado. Claro, porque pode até parecer meio... momentos da taxa de câmbio que está hoje em dia, pode parecer até fora de uma realidade do Brasil, mas é porque, enfim, o mundo continua rodando e você precisa continua precisando de servidores públicos trabalhando no exterior, mas se você for comparar com o salário no Brasil, assim, não tem nem... Não tem comparação. Não tem. Então, essa é uma coisa que eu acho que as pessoas acabam não levando muito em consideração, que se levassem, talvez estariam mais tendentes a fazer o concurso. Fazer o concurso, com certeza, com certeza. E a nossa carreira também tem, além da missão permanente, tem a missão temporária, a MT, temporária transitória, agora esqueci. Transitória. Né? Transitória, que é até 90 dias, você vai para preencher buraco, e é o que mais acontece com a gente hoje no Itamaraty, é um posto que está com uma demanda urgente de alguma coisa, de alguém para resolver alguma questão de contabilidade, substituir alguém na administração, precisam de alguém lá, e aí, então, você acaba participando desses processos, assim, de seleção, para para fazer missões transitórias de 90 dias, e aí você vai lá, você ganha diária em dólar, você vive uma realidade que você talvez nunca viverá nunca mais na vida, porque MTs, geralmente, você acaba indo para um posto que tem uma vida um pouco mais difícil, que talvez você... Sim, eu fui para o Haiti, é super difícil. Eu provavelmente não iria fazer turismo no Haiti, né? E eu fui, conheci a cultura, assim, fiquei 2 meses lá, né? Então deu para conhecer bastante da realidade deles. Um bom exemplo que eu dou sempre é Pyongyang, né? Que outra situação da sua vida você vai ter para ir, assim, tudo pago, vamos dizer, morar 2 meses na Coreia do Norte, assim, tem gente que gosta disso, né? E é justamente esse é o perfil de gente que precisa entrar no Itamaraty, que fala assim, olha, tem a possibilidade de eu ficar 2 meses, sabe, em Islamabad? Que interessante, sabe? Nunca em outra circunstância você... Haiti, por exemplo, engraçado que eu também, quando eu entrei na ABC, e eu peguei Desk Haiti, eu era responsável pelos projetos de cooperação técnica com Haiti, então eu acabei indo lá, acho que umas 5 vezes também. E aí, essas não são transitórias, são missões eventuais, MS, que aí você vai para fazer um projeto, né? Você vai para uma delegação, você fica lá o tempo que for necessário, 1 semana, 2 semanas, então, e também ganhando em diária, ganhando diária em dólar, e tendo as experiências super, únicas. Assim, únicas, e podendo, assim, complementar também a renda do seu dia a dia ali, que você está morando em Brasília, que é uma cidade cara, que você provavelmente, em algum momento, você vai pegar um apartamento funcional, se der tudo certo, isso significa que você vai morar numa região mais cara de Brasília. E também, você morar longe do trabalho, ter que pegar um carro, 40 minutos de carro, não sei, para morar mais barato, não vale a pena. Então, você vai acabar morando ali, perto do trabalho, é um lugar de qualidade de vida altíssima, mas também custo de vida muito alto. Então, você, comparativamente, ali nas quadras onde você acaba morando, você é um dos caras com um poder aquisitivo mais baixo até, né? Então, acontece muito na nossa carreira de você ter, acho que a grande maioria dos nossos colegas fez pelo menos uma MT para fora, para ter um pouco de experiência no exterior, né? Fazer uma atividade que não estaria fazendo em Brasília, e complementar também, fazer um pezinho de meia. Fazer um pé de meia.
Principalmente para quem não pode ser removido, porque assim, não é obrigado a ser removido no primeiro plano, você vai quando quiser. Então, tem muita gente que passa anos em Brasília, eu passei 5 anos, né? Então, e aí você tem essa oportunidade de ir, passar um tempo, ganha um fôlego, né? Assim, agora eu fiz um pé de meia, posso ficar mais um pouquinho em Brasília, porque Brasília é uma cidade incrível. Eu sou do Rio e, nossa, gostei demais de morar em Brasília, achei. Assim, eu não sinto mais que o Rio é minha casa, eu sinto que Brasília é minha casa. É engraçado. Olha, tem gente que não vai concordar com você. Tem. Mas eu sou um brasiliense convicto. E, enfim, os números não mentem. Se você for pegar o IDH da Asa Sul, é maior que o IDH da Noruega. Assim, assim, em termos de bairro, é maior do que o da Noruega. A qualidade de vida, assim, incomparável. Tem muita gente, colegas nossos, que odiaram Brasília, porque Brasília é mais amor ou pacata. ódio, né? E assim, ela não é assim, eu gosto mais ou menos de Brasília. Não é isso. Ou você gostou, ou você não gostou. E aí, então, tem a galera que chegou, ficou 2 anos e saiu fugido, né? Mas teve gente que chegou lá em Brasília e acabou ficando, porque, pô, você ainda tem um apartamento, você paga você não paga o aluguel, né? Você paga uma taxa de contribuição ali, para onde você mora é um preço irrisório, e perto do trabalho, então você tem tempo de resolver as questões da sua vida, entendeu? Você, passei no concurso, amanhã eu tenho que viver uma nova vida. Não necessariamente. A gente tem colegas mais antigos, off chance, que fizeram assim, entraram em 97, fizeram uma MT a cada 2 anos, e o primeiro posto foi em 2015, assim, ficaram 20 anos em Brasília, sabe? É possível também. A questão é, você para passar de B para C, a classe na promoção, acho que você tem que ter tempo de exterior. Tem. Mas, ao mesmo tempo, não é como se você tivesse deixando de ganhar se você não faz, não se promove, não é promovido, você deixa de ganhar assim uma fortuna. Assim, a diferença entre No uma exterior classe e faz outra diferença. Faz. Mas aí, se você justamente não está sendo promovida porque você não está no exterior, aí essa não é argumentação, né? Claro. Mas eu conheço gente que construiu uma carreira só fazendo essas viagens pontuais, apagando incêndio em algum lugar, sabe? Se especializa. Tem gente, colegas nossos, que especializaram em sistemas consulares, por exemplo. Tem um colega nosso que viajou meio mundo durante esses 3 anos que ele ficou em Brasília. A cada 3 meses ele estava em algum lugar, algum canto do mundo, instalando a rede mundial internacional. Isso é fantástico, isso é fantástico. Foi uma corrida, inclusive, quando a gente entrou, para ver assim, quem que vai ser o primeiro a sair, em MP ou em ME. E foi rápido, assim. Foi rápido. Foi rápido. Quando eu entrei na ABC, e a minha chefe falou, olha, você vai ficar com um desk IT, você quer ir para o IT quando? Isso foi, tipo, meu 3º dia, sabe? Então, pode ser que você caia num lugar assim, e aí você pode até tentar se... Cerimonial viaja muito, né? Nossa Senhora, os nossos colegas do cerimonial viajaram muitíssimo, adquiriram muita experiência, conheceram meio mundo, conheceram meio mundo literalmente, e também meio mundo do Itamaraty também, isso é muito legal. Você acaba desenvolvendo toda uma rede de pessoas, porque é um órgão muito pulverizado, você não está assim, não está todo mundo no mesmo lugar. Então essas conexões que você faz, elas ficam muito importantes, porque você não sabe, em algum momento, daqui a 20 anos, você pode talvez precisar da ajuda do coleguinha que você conheceu, sabe, do Burkina Faso. E uma coisa que eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas provavelmente sim, mas o que eu achei mais incrível do nosso concurso é a diversidade de formação, de experiências, de cultura, e assim, o quanto tem pessoas maravilhosas no nosso concurso, né? Quantos oficiais de chancelaria que eu falei, gente, ainda bem que eu passei nesse concurso, que eu pude conhecer essa pessoa incrível. Não, isso é uma coisa maluca, assim. Isso a gente... meu pai foi na nossa cerimônia de posse e ele ficou, nossa, Priscila, eu estou impressionado com seus colegas.
Assim, todo mundo fala, eu falo 5 línguas, eu já morei em tal país. Eu assim, nossa, gente. E das experiências mais, a gente tem 2 professores de biologia, por exemplo, né? Sim. Gente formada em farmácia. Eu mesmo sou formado em artes plásticas, tá, gente? Pois é. Então, a questão é você se dedicar. E a única constante aí dessa diversidade da turma é o inglês. É o inglês, a pessoa já tinha o inglês. Você não vai tentar aprender inglês para fazer o concurso esse ano. Assim, isso é impraticável. Isso Você assim, você pode já se tem que ter uma dedicar. base, né? Isso. Você pode começar agora e, na eventualidade de ter um concurso daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, claro que é possível. Você treina como se fosse uma matéria dessas de concurso mesmo, todo dia estudando, aprendendo, você desenvolve o idioma. Agora, com certeza você vai estar, se a concorrência vai ser altíssima, porque você vai ter, também passou muita gente de letras tradução, letras Sim. português, gente que já trabalhava com inglês por alguma razão ou outra. Sim. Então, esse eu acho que é o ponto de partida, assim, para você pensar, você, né, possível candidato. Se eu tenho inglês, você já está dentro de um universo aí de 5% de concurseiros que vai conseguir se desenvolver bem na prova, imaginar. Sim, e eu, por falar nisso, né, você fez uma pesquisa fantástica sobre o perfil dos oficiais de chancelaria, que eu queria que você falasse. Primeiro, da onde que veio essa ideia? Por que você ficou curioso com isso? Foi até antes, já, a ideia foi antes de ser autorizado, né, o Sim, concurso. eu estava querendo fazer alguma coisa, eu não sabia o que exatamente. A verdade é o seguinte, eu sou muito curioso e muito fofoqueiro. Então, desde que a gente entrou, eu estava querendo fazer isso. Entender qual que é o perfil, como é que essa turma, porque foi o que você falou, Priscila, a gente tem um grupo de WhatsApp da nossa turma, tem 50 pessoas, uma turma de 60, acho que somos 45, 50 naquele grupo, e somos extremamente unidos, assim, a gente tem uma rede de apoio, assim, sem igual. Incrível. Sim. Mas por que eu estou falando isso? Porque você criou a pesquisa que você é Ah, sim. curioso. E aí, então, eu falei, bom, deixa eu ver o que essas pessoas têm em comum. Mas eu sempre falava assim, bom, eu não tenho tempo para ficar fazendo essas coisas, assim, extracurriculares, né? Aí, quando veio essa possibilidade de voltar a abrir concurso, uma coisa que eu achei muito legal no nosso concurso e nos concursos para diplomacia, antes de outros concursos, e depois veio também para todos os concursos, essa questão das cotas, você vai ver que, por exemplo, cota para negro e pessoas com deficiência, você é um grande mito que você não vai conseguir selecionar pessoas boas, que você vai Nossa, com impedir, que você vai certeza. ter um número de pessoas incompetentes dentro da... Pelo contrário, Nossa, pelo eu conheço, contrário, né? eu conheço gente ali que é muito competente. Aliás, eu acho que todos que Não, passaram todos, nas assim. cotas eram excelentes, A excelentes. questão é porque, assim, você tem uma qualidade mínima. A partir dessa qualidade mínima, que já é altíssima, você pode escolher ali. E é claro que o Brasil precisa ter uma composição diversa no seu corpo, Uhum. não ia dizer diplomático, mas, enfim, no corpo diplomático, né? O Serviço Exterior Brasileiro, que é a cara do Brasil perante o mundo, você ter um, sabe, um exército de homens brancos é uma coisa assim que não reflete a realidade do nosso país, fala mal da nossa, assim, causa má impressão mesmo. Isso, tem histórias conhecidas assim de países, situações assim diplomáticas onde o país africano, o representante do país africano fala assim, mas vem cá, vocês assim, deixa meio que subentendido que não entende como é que tem tanto branco e pouco preto. E a diferença, a gente tem uma colega que foi trabalhar em Ouagadougou, na capital de Burkina Faso, basicamente era ela
e a embaixadora. Eu acho que em algum momento teve uma terceira pessoa, mas eu acho que era ela e a embaixadora tocando a embaixada como um todo. E ela tocava praticamente todos os todos os temas, né? Você vira você faz tudo. Você tem ali o embaixador, que é a figura política, e aí você tem uma estrutura para que o embaixador trabalhe. E aí, numa embaixada grande, você é o responsável por um pedaço da estrutura. Uma embaixada minúscula, você é responsável pela estrutura como um todo. Então, você tinha ali, naquele lugar, uma embaixadora e uma offshore negra. E aí, cara, as experiências que ela relata são, assim, é isso que a gente quer, que o país olhem para a gente e falem, olha só, consigam ver o Brasil no corpo que o representa, sabe? Então, eu sempre achei assim que a gente precisa diversificar mais em termos agora é sempre muito, é um tema difícil de falar, né? Não sei mais se fala, acho que é sexo ainda, né? Poucas mulheres entrando no concurso, uma coisa que o Itamaraty vem fazendo um esforço, mas, de novo, faz um esforço mais voltado para a carreira de diplomacia. Você vê que eles estão querendo aumentar o nível o tamanho do universo de mulheres diplomatas, e por alguma razão não tem um interesse tão grande, ainda mais porque a nossa carreira, historicamente, ela tem mais mulheres do que homens. É uma das poucas carreiras, assim, eu acho, na Esplanada, que tem mais mulheres do que homens. Mas, se você for pensar, quantas pessoas do Norte passaram na nossa carreira? Nenhuma. Sabe? Quantas pessoas... esse tipo de coisa, eu acho que me motivou, eu já sabia, mais ou menos, que havia uma diversidade, mas também há muita coisa ainda a ser melhorada. Sim. E eu pensei, bom, tem coisas que a instituição pode fazer. Mas a gente sabe como é que está a instituição. A instituição está tentando sobreviver. A gente está, assim, shoestring budgets, né? A gente tem um orçamento baixíssimo, minúsculo, comparado com o restante do Poder Executivo. Não temos uma força política muito grande, então o ministro de Estado não consegue, geralmente, assim, eu não estou falando de agora, eu estou falando historicamente, isso é uma condição do Itamaraty. Como a gente tem um corpo muito técnico, acaba que a gente tem pouca representatividade política para fazer lobby, com parlamentares, etc., para, sabe, conseguir cavar mais vaga, etc. Então, você fala assim, não, vou esperar o Itamaraty fazer sei lá, alguma iniciativa para... eu fico meio nervoso com isso, eu fico um pouco me coçando, porque às vezes eu penso assim, cara, eu posso fazer isso, sabe? Por que eu não posso? É pro bem da nossa carreira, trazer mais gente interessada, diversificar mais, estimular pessoas que achariam que talvez não teriam chance. Isso tem muita gente. Então, foi assim, quando eu me preparava para a diplomacia, uma coisa que sempre motivava muito era o relato dos aprovados. Que era assim, eu passei, ano passado, eu estudei com fulano, estudei com cicrano, estudei tantas horas isso, tantas horas aquilo. Isso funcionou, isso não funcionou. Isso sempre foi muito bom para quem está se preparando para concurso. Com certeza. Para você sentir que você não está inventando a roda. Então, o relato de aprovados é uma coisa maravilhosa. E torna mais factível, né? Você fala, se ela conseguiu, ela nem conhecia esse concurso há um tempo atrás, antes de entrar. Então, assim, né? Outras pessoas... Se você conseguiu, assim, pessoas que não tinham uma formação administrativa passaram no concurso, que é essencialmente administrativo, né? Então, eu tive a sensação também que esse concurso, especificamente esse edital, foi o último que a gente passou, foi muito bem feito, no sentido de que quem passou era quem tinha perfil. Tanto é que só 2 pessoas saíram.
Então, assim... 3, né? Saiu uma 3, depois dos Coronas Babies, saiu um que... Coronas Baby. Para esclarecer aqui, a nossa turma foi apelidada de Baby Chan, né? Porque tinha sido a última turma, só que os remanescentes do nosso concurso, os excedentes, né? Foram chamados durante o período da pandemia, então eles foram apelidados de Corona Chance. E entraram muito tempo depois também. Muito então, a gente tempo, 2 anos, né? Teve uma defasagem muito grande com relação a eles. Infelizmente, a gente não teve Sim, não assim, teve tanta convivência, né? Ainda mais com corona, né? Mas, sim, teve um que saiu. Mas uma coisa que eu achei assim, interessante é que eu fiz assim, uma parte de dados abertos que eu consegui puxar dos nossos sistemas, ou seja, idade, lotação, e coisas que são subjetivas, e aí a gente fez um questionário anônimo. E uma coisa que eu consegui ver, que não precisava de questionário anônimo, ou seja, eu consegui ver no universo dos 91 que entraram, praticamente metade já era servidor. Eu não sei o que isso quer dizer, isso. Eu não sei ainda interpretar isso muito bem, mas eu fico pensando assim, que a gente conhece, assim, por experiência própria, assim, eu diria. Eu conheço muitos colegas, amigos, que estavam numa carreira pública, ok, vivendo a vida, ok, só que apareceu uma oportunidade de ter isso, mais viajar no exterior e ganhar em dólar e ter a mesma estabilidade que você já tinha, sabe? E isso atraiu muita gente. Sim. E aí eu coloquei, na verdade, eu coloquei concursado, né? Porque eu incluí o grupo dos empregados públicos. Então, a gente tem gente que veio do Banco do Brasil, a gente teve alguém que veio da Caixa, tinha gente a nossa colega, ela estava no recém-criado a Previdência, como é que é? A Previdência. FUNPRESP. Então, tipo, é gente que estava estudando para concurso, foi passando, estava trabalhando, mas não tinha parado de estudar, ou tinha parado recentemente, e voltou para fazer um concurso para uma carreira dessas que, enfim, se encaixou. Essa é a verdade. Eu concordo que as pessoas que acabaram entrando são pessoas que estão satisfeitas. Isso também foi uma coisa muito legal Foi uma da nossa entrevista. Vamos abrir a pesquisa, porque a gente já acabou entrando aqui no resultado dela. Eu já tô com... eu perguntei, foi uma pergunta, assim, se os cientistas olharem, é uma pergunta mal feita, porque são 2 perguntas em 1. Mas acho que as pessoas não entenderam. A pergunta era, você está feliz? O concurso valeu a pena? E a média de nota de 1 a 10, né? E a média foi 8,9. Então, é uma coisa, assim, absurda. Assim, é uma maioria absoluta de pessoas que estão felizes com a carreira e não têm intenção de sair fazendo concurso para diplomacia. Que aí é uma coisa importante a ser dita. Tem muita gente que fala, não, eu vou entrar porque é uma carreira trampolim, ou vou entrar porque vai me ajudar a passar. Queridos, não ajuda a passar, não. Vai complicar, você não vai ter tempo de estudar. Não vai ter tempo de estudar. Então, quer fazer o CACD? Estuda para o CACD. Assim, você... Primeiro, assim, claro, tem gente que é inteligente, muito inteligente, e consegue, né? A gente tem alguns que realmente eram CACDistas, fizeram concurso e amaram a carreira e pararam. Eu, incluso, né? E tinha gente que era CACDista, fez o concurso, continuou estudando e passou para o CACD. Também tem. Deixa eu perguntar aqui, você tá vendo aqui o resultado da pesquisa? Ah, tá bom. Então, você quer mostrar a pesquisa em si ou já vamos direto para o resultado, porque aqui tem as perguntas? Vai descendo, vamos olhar o que tem aqui. Os dados abertos, né? Distribuição de gênero. Distribuição geográfica e gênero a gente conversou, né? Mais homens do que mulheres, ninguém do norte, a maioria do sudeste. Nossa, é curioso, né?
e Centro-Oeste. Brasília, realmente, ela Brasília é um polo muito grande aqui. Querendo ou não, é uma cidade que produz essa mentalidade, né? O brasiliense, uma das carreiras possíveis para o filho sempre é servidor público. Né? É diferente Sim. de alguém que mora no Espírito Santo, assim, fala assim, eu nunca imaginei, nem sei como funciona essa coisa de carreira pública. Né? Em Brasília é muito comum ser uma coisa do dia a dia, assim, né? Sim. Muita gente que é servidor público e, enfim, a Ainda a sede é lá. maioria, a maioria ainda é Sudeste, né? Mas Centro-Oeste é muito menor do que o Sudeste. Centro-Oeste basicamente é Brasília. Se você descer, tem os estados, tem e outro aí Goiânia, né? DF é assim, Nossa, 24, é o estado que mais tem. forneceu. Nossa. Aí também uma questão, ficou, assim, como é uma pesquisa científica, dados podem ser interpretados com mais flexibilidade. Teve gente que colocou que é de um lugar, mas nasceu em outro, ou vice-versa. Então, aí no DF, pode ter gente que não é DF, mas que fez universidade no DF, estudou para concurso no DF e quer que conte como dado de DF. Esses dados eu passei pela maioria dos colegas, eu mandei para todo mundo, falei, olha, corrijam o que estiver errado. Mas Brasília, querendo ou não, aí estão sempre os big players, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Surpreende pouco o Sul, é interessante isso, né? Quando você Eu olha, até esperava mais. pouquíssimo Nordeste, que não surpreende, e absolutamente ninguém no Norte. Assim, só de você pensar que o nosso concurso foi feito em 5 lugares, ou seja, teve prova, acho que foi em Belém, não foi em Manaus, foi em Belém, eu acho. Cara, todo mundo que foi lá, teve uma pessoa que foi fazer a prova em Belém e entrou. Isso, alguma coisa está errada, sabe? Alguma coisa está errada. Isso aí não tem que acontecer. Eu não sei se teve pouca gente que participou, porque não é que as pessoas são menos inteligentes, ou, sabe? Com certeza. É uma questão de preparação, de conhecimento do concurso, de saber que existe essa possibilidade, de você ter acesso às aulas e claro, questões financeiras, obviamente. E hoje em dia, cada vez mais os cursos estão indo para a forma online, então, cada vez menos a gente espera ter essa disparidade tão grande de estados, né? A não ser DF, que já tem essa cultura. Sim, sim. Então, 22% de Brasília, né? Aí, em relação à questão das cotas que você falou, né? Cotas. Aí você vê, olha que interessante, desce a distribuição por região de cotas. Você vai ver que PCD, ó, é Sudeste praticamente. Negros, Sudeste e Centro-Oeste. Isso também fala sobre a estrutura que permite com que as pessoas possam participar de concursos. Eu fico pensando assim, uma pessoa, eu acho que é muito mais heterogênea a oferta de possibilidades para uma pessoa com deficiências no Brasil. Então, uma pessoa no Norte vai ter, se ela tem alguma deficiência, Travou. Travou. Voltou. Alô. Foi, voltou. Voltou. Aqui tem por cota exatamente número por estado, né? 6 do DF, 4 de Minas, 2 Bahia, 2 São Paulo, 2 Rio, 1 Goiás. Muito pouco Nordeste, assim. Então, isso também quer dizer, eu acho que essa questão de distribuição irregular dos recursos, entendeu? Isso também Faz sentido. é um retrato de alguma coisa que é estrutural. A gente não é a gente que vai resolver, mas pelo menos a gente ter ciência de que isso acontece pode orientar iniciativas que para colmatar isso, né?
Vamos ver, o que mais? Exatamente. Distribuição por graduação, isso é muito curioso. Bom. De tudo que é... Cara, o Brasil tem, per capita, eu acho que o maior número de advogados por capita do mundo. Assim, né? A gente tem muito advogado. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Inclusive, não sei se os próprios... Acho que os próprios advogados devem ter suas reticências também. Mas é claro que quando você se forma em direito, você já tem você já treinou uma matéria que sempre vai cair em concurso público, que é direito. Você já entendeu a lógica do direito. Porque tem gente que não estudou direito nunca, fez, sabe, qualquer outra formação, farmácia, por exemplo, não entende, tem que começar lá do zero, lá do, sabe, da filosofia do Estado, o que é o Estado, sabe, umas coisas assim que... E é difícil você saber ler uma lei se você nunca teve um contato com o direito, né? Exato. Você, com direito, às vezes, você tende a acaba escrevendo mais também, tem graduações que você não pedem tanta escrita, talvez. Essas outras graduações aqui, tem aqui dentro artes plásticas, né? Artes plásticas, nutrição, nossa. Gastronomia, é de tudo. Eu não sabia nem como organizar, assim, porque tudo que só tinha só uma pessoa graduada... Aí você agrupou. Tirando as exatas, que tinha uma tendência realmente de exatas, um pessoal da ciência da computação, engenheiro mecânico... Civil, mecânico, de produção, etc. Enfim, eu acho, assim, e letras, né? Letras, RI, Relações Internacionais, é óbvio que você vai ter o perfil, quem quer estudar Relações Internacionais, gosta, né, do mundo e das culturas diferentes, então eu acho que isso não me surpreende. Me surpreende essa diversidade aí, 3 biólogos, sabe? 2 historiadores, 2 psicólogos. Inclusive o 01 do concurso é um psicólogo. Exatamente. E olha, a psicologia, ela é uma parte não menosprezável da nossa carreira quando você pensa na parte de assistente a brasileiros. Com certeza, a gente exige um conhecimento, né? Assim, se você não tem, você passa a ficar curioso e querer buscar, porque uma vez que você trabalha nessa área, você é demandado de conhecer sobre a psicologia humana. E é claro, você está sujeito a cair em qualquer canto, entendeu? Então, é possível que você tenha que visitar presos brasileiros numa cadeia no Cairo, entendeu? E você não pode falar, não, isso eu não quero fazer. Mas é seu trabalho, querido. Você vai ter que ir lá. Mas vai me machucar, ou é muito triste. E você vai ter que se preparar para enfrentar isso e ser a pessoa que é referência para o cara que está lá dentro. Imagina você chegar lá todo abalado. O cara fica como, né? O preso fala, putz, se o cara que vem me ajudar está abalado, eu tô lascado. Não, você tem que ir lá, chegar lá, representante do governo brasileiro, sabe? Prestar assistência, saber com quem conversar, entendeu? No caso, às vezes, enfim, cada país tem a sua sistemática, então você tem que conhecer, entender com quem falar, etc. E por isso que é bom a gente, claro, a embaixada não tem só gente do serviço exterior, tem os contratados locais, que são a parte essencial da embaixada, são justamente as pessoas que conseguem destrinchar a realidade local para você. Sim. Aí tem também um percentual até bem alto, né, de pessoas com pós-graduação, também provavelmente em diversas áreas. Diversas áreas, não tem, assim, eu não achei um padrão. E teve gente que fez pós durante a carreira. Fez pós. Eu acho, assim, que é um número decente, assim, para uma carreira que é difícil, de muito trabalho. A gente tem um colega que quis se especializar em direito cartorial e o Itamaraty pagou a pós, pagou. E não era nem em Brasília, foi em Minas Gerais.
E agora ele está se especializando nisso, porque a gente tem que lembrar Muito que legal. a gente é o cartório no exterior também. Exato. Eu trabalho com isso, inclusive. Pois é. Então, Priscila, você pensava que um dia você ia trabalhar num cartório? Jamais. Jamais. Ah, e outro número interessante. A gente tem Esse. 5 pessoas que eram assistentes de chancelaria Ah, é verdade. e fizeram a prova para permanecer no Itamaraty. E a carreira de assistente de chancelaria, enfim, teve uma conversa de que talvez ia voltar a ter concurso, eu acho improvável. Mas é uma carreira de nível médio e Aham. Esse administrativa. Então, pessoal. como a gente tem pouca gente, acaba que se você, assim, se você tem, sabe, você é funcional, vocês vão te colocar para trabalhar. Então tem muita chance que Exato. acaba fazendo trabalho de offshore, assim, sem Claro. nenhum problema. Só que ganha metade do salário. Então, tem 5 dessas pessoas que falaram, eu gosto do trabalho, eu quero ficar fazendo isso, mas eu quero ganhar um pouco mais. Aí foram lá, Exato. estudaram e passaram e ficaram de novo. Então, tipo assim... São os transchans. É. E Mas aí, é uma taxa grande, né, de é, concursado. eu fiquei impressionada. E também, principalmente com isso, né? 48,4% já era concursado. 48 sem tirar os achãs. Se você pegar os achãs, a Ah, sim, maioria sim. era concursado. Nossa, Isso mais de é... 50%. Teria que fazer Não uma pode pesquisa ser. maior para entender isso. Uhum. Aí Talvez tinha que ser qualitativa, né? de sair perguntando, né, e ver qual que é o... Aí é um textinho só tentando resumindo o que a gente conversou agora. 97 graduações. Pois é, somos Fizeram 91, mais de mas uma. tem gente que é overachiever, como sempre. A distribuição das cotas também Se replica também em letras replica. e direito, então o mesmo fenômeno acontece com as Uhum. cotas. Eu acho que não vi nada assim fora da curva com relação às cotas. A universo de PCDs é pequeno, É então é pequeno, difícil você ficar assim fazendo uma análise tem dar uma, muito... não tem base estatística ainda. Não. Então, por exemplo, quem fez pós durante a carreira de PCD? Ninguém, mas isso também não quer dizer, assim, pode, com certeza tem alguma coisa a ver, mas assim, não acho que não temos dados suficientes para chegar a Não, uma conclusão de... E a verdade é que, assim, ninguém está realmente te estimulando lá dentro para você fazer uma pós. não, de forma Lá nenhuma. dentro, o É que aconteceu é que até difícil você achar tempo, né, na É. verdade. Eu acho que muitos desses números aí de quem fez pós depois já estava fazendo, sabe? Por Uhum. quê? Porque a gente nosso concurso saiu o resultado, a gente foi ser nomeado um ano depois. Então as pessoas seguiram a vida delas, entendeu? Muitos Teve se muita gente que inscreveram, né? começou a fazer mestrado, entendeu? Para fazer outras coisas e acabou terminando lá dentro do Itamaraty. Mas Exato. não é tão fácil assim, né? Aí, pós-graduação. Segue aí. Pós-graduação durante a carreira, de cotas, também não é muito É, significativo. Já era concursado, né, que é aquele número em relação mesma, aos negros e PCD mesma também. lógica, você vê que também se Maioria também. transpõe a lógica dos concursados. Idade, É. eu acho uma coisa super interessante. A gente tem nenéns que Caramba, entraram, gente que de acabou de 22 tirar, anos. tirou a fralda e já começou a estudar para o concurso e E já passou. gente já com 58 Com a anos, vida feita, com a entendeu? Essa vida pessoa feita. não estava precisando, entendeu? Ela não estava desesperada atrás de... Não, ela tinha a carreira dela, estava fazendo a coisa dela e quis tentar uma coisa nova. Tipo, se tem dedicação, não, assim, vai ter... tô velho demais. Não tá. Inclusive, Não você vê que tá. a média e a mediana é 30, inclusive, que é uma coisa, eu acho que até comum para cargos 36, né? para 36 PCD. para PCD, desculpa. Esses cargos mais difíceis, né, que requer um estudo mais avançado, geralmente tem uma idade média maior. Nossa, eu Então, passei eu era acima da média da mediana.
Eu também. Fala aí. Lotações, essa parte é bem curiosa, né? Que também é bem diversa, como você falou. Unidades administrativas, consulares, cooperação, foi onde você entrou primeiro, né? Jurídico, cerimonial, TI. Muita Aí, gente, né, na divisão do pessoal. eu acho assim que a maioria foi para divisão do pessoal e divisão de pagamentos, que basicamente é RH e o pessoal do salário. E são as pessoas, eu acho, um dos grupos mais felizes de Brasília. Eles eram muita gente se encontrou na Verdade. DP-DEPAG. Assim, foi uma Sim. coisa assim, gente que nunca tinha feito isso, falou, não, eu gosto disso. Eu fiquei impressionada mesmo, até assim, me deu vontade de trabalhar nessas áreas, porque eu falei, nossa, Todo mundo. nunca tinha pensado. E outra, quando você está na DP ou na DEPAG, você está muito perto do Departamento do Serviço Exterior, que é Sim. quem anda para onde vai todo mundo. Então, geralmente, eles não querem que você diga isso em voz alta, mas tem que ser dito. Tem lugares, tem lotações que você vai ter talvez uma chance maior, uma oferta maior de missões transitórias, vamos dizer. Sim, Então, com certeza. tudo tem os seus prós e seus contras. Você pode estar bem afastadinho desse mundo administrativo. Você fala, eu não sou do administrativo, como eu também nunca pensei que eu ia trabalhar assim com esse tipo de coisa. Me colocaram na ABC, que é de cooperação técnica, mas eu olhava, e eu não tinha essa, tipo, MT nunca passou por mim, MT, nunca me foi oferecido MT, porque eu fazia ME, missões eventuais. Você fazia ML. Aí o pessoal da divisão de pagamentos de pessoal e divisão de pessoal tinha essas oportunidades, que estavam mais próximos do poder, vamos dizer assim. Sim. Muita gente mexendo com contrato, porque, enfim, é isso. Sim, eu, por exemplo, comecei com... A gente foi parceiro aí de alguns Sim. projetos aí de compras, serviços de contratação, e aí você acaba ganhando uma funçãozinha a mais, ou você, assim, isso é uma coisa que o pessoal diz muito da carreira, que você acaba se especializando. Então, quando você cai na divisão de infraestrutura e logística, você vira um craque de contratos. E aí chega um chefe que não necessariamente, e provavelmente não será oficial, será um diplomata. Esse diplomata, ele era chefe do setor cultural em Bamako, entendeu? Ele nem estudou isso. Desculpa, gente, ele não estudou isso. E se for um diplomata antigo, ele não chegou a estudar isso nem sequer no Rio Branco. Direito administrativo começou tem uns 3, 4 anos só. Antes disso, caía na prova 3 gato pingado de direito administrativo, 3 perguntas bobas, e mais nada. E essa pessoa ia ser seu chefe. Só que eles não são bobos, os diplomatas não são bobos. Ninguém é bobo ali. Então, você tem alguém que está trabalhando com você que é craque naquilo. Você vai falar, não vou acreditar em você não, vou fazer do meu jeito. Não vai. Ele vai seguir o que você vai falar, porque você é o especialista. Você é o oficial de chancelaria responsável pela análise e planejamento de atos administrativos. Então, geralmente, nesses infra, logística, pessoal, você tem um jogo ali para poder, de atuação, assim, de você atuar com independência, com autonomia. E também tem as divisões que acompanham os postos no exterior, né, que mandam o dinheiro para o exterior. Então, fica mandando o financeiro, o crédito, o orçamentário, ou ajudando cuida dos contratos, né? Os contratos de locação de imóvel. E aí caiu também. Consular é o grande outro perna nossa, assim, a gente, consular, quem mexe principalmente consular é a gente. Então, e assim, no exterior acaba sendo mais forte, né? Mas tem algumas pessoas que em Brasília já demonstraram mais interesse por essa área, né? E aí isso já é um diferencial, né? Quando a pessoa é removida. E o consular é interessante porque ele tem, assim, parece uma coisa restrita, mas dentro do próprio consular você pode viver vidas completamente diferentes. Como a gente falou para assistência ou notarial.
Um dos trabalhos você está lá, você tá lá. Ou visto, né? Visto é bem diferente dos outros. Você conceder visto para estrangeiro e você trabalhar com assistência brasileira. Assim, são quase que opostos os trabalhos. Bom, cerimonial, a verdade é que a gente é o cerimonial da presidência da República no exterior. No exterior. Então, toda vez que o presidente sai, tem uma delegação que sai avançada para resolver pepino, preparar tudo, e tem uma delegação que vai junto. E, geralmente, é um grupo grande de pessoas, porque você vai ter aquele cara que vai fazer o jogo de campo, meio de campo ali diplomático, mas você tem toda uma infraestrutura atrás de controle de frota, de logística mesmo, de dezenas e dezenas de pessoas, que acaba que é a gente que faz, né? Uhum. E então, tem uns coleguinhas que, nossa, viajaram. A gente tem um colega que ele era fotógrafo, e, enfim, o Itamaraty também, se você souber jogar suas cartas, o Itamaraty também não é bobo. Então, se você tem um fotógrafo oficial, você vai aproveitar. Você vai botar o cara. Cara, claro. O nosso colega fez todas as viagens presidenciais durante uns 2 anos, ele estava acompanhando o ministro de Estado e o presidente em todas as viagens, tirando todas as fotos. Sim. Isso é fantástico. E, enfim, eu trabalho, eu sou artista plástico, trabalhei com produção cultural, artes visuais, tentei me encaixar num lugar que tivesse a ver com o meu assunto. Então, fiquei um tempo na ABC, que eu adorei, por sinal, foi maravilhoso. Aí, depois, eu fui trabalhar com patrimônio histórico, trabalhei 3 anos com patrimônio histórico, praticamente, 2 a 3 anos, e agora eu estou em Viena, e eu estou com alguns chapéus, né? Porque tem uma colega você estava no cultural, agora você eu tô no cultural, ainda. Não larguei o osso, mas eu também peguei a contabilidade. Mas é só por 6 meses, até a minha colega voltar. Que bom. É que eu estava de licença maternidade. Mas, assim, ao mesmo tempo, a contabilidade, eu vou te falar, é uma coisa assim, você fica nervoso, porque você está mexendo com bastante dinheiro e você não quer fazer nenhum erro, mas, ao mesmo tempo, você se qualifica e você vira uma peça essencial para o Itamaraty. Todo mundo fala. O CIAFeiro, né, que é quem mexe com o sistema de administração financeira, ele é muito requisitado. E isso é uma coisa que, assim, o lado positivo, eu estou me vendo 1000 vezes, tá, Pri? Desculpa, não, o lado, assim, tem muitos lados negativos de ter pouca gente. Um lado positivo, a gente não pode deixar de mencionar, é que, cara, todo posto precisa de offshore. Então, basicamente, chega uma hora onde você está, se você é uma pessoa minimamente competente, você está com prazo para sair, você já pode sair da sede, cara, chegam os postos e eles começam a te namorar, sabe? Não. E acontece. Nossa, eu tive proposta para ir para muitos lugares. E eu, assim, meu conhecimento até então era basicamente administrativo, né? E eu vim para o consular e para Nova York, que é só o maior posto do mundo, em termos de consular, né? E eu tô adorando, Isso, e tem vaga em Nova York, tem vaga em Berlim, Nova York. tem vaga... Assim, sobra vaga em lugares incríveis, maravilhosos, e que a gente fica como, meu Deus, mas é por isso, porque não tem oficial de chancelaria suficiente. Nesse sentido, assim, você acaba podendo realmente escolher. O diplomata, ele acaba tendo muito menos escolha, e tem essa questão do posto de sacrifício, tem a questão de, esse posto, como é que ele vai funcionar para a minha carreira? Para a gente não tem muito isso, não. Você vai pela sua vida, porque você quer morar nesse lugar, porque o chefe é bom, porque você tem um colega lá que você conhece, e você vai construir a sua carreira, assim, não vai ser muito... Você não vai, eu vou para Lima que vai fazer bem para a minha carreira, não existe isso para a gente, né? Então, nesse sentido, isso também nos libera... E aí a gente tem essa plétora aí dos primeiros postos
que eu também Sim. amei, assim, eu precisei Muito colocar só legal. Abu para... Dhabi, Katmandu, Tem Mumbai, tudo. E Singapura, Accra, ninguém foi forçado. ninguém. Todo mundo foi É para esses muito legal. lugares porque quis ir para esses lugares. E você tem, por exemplo, como você pode sair antes, se você for para um posto D, teve gente que optou por fazer 2 anos de Brasília, 3, foram 3, né? Ou Dois 2. é para ir para 2. D, dois para ir para É D que eu e me lembro que eles tinham dado uma travadinha uma hora ali, mas eu não sei se... não, com o nosso concurso foi liberado. Aí o seguinte, Hum, os coronações acho que já foi para 3. 3 anos. Para a gente, então, 2 anos você já podia ir embora de Brasília. Então, se você é um cara que é wanderlust, né? Você quer viajar o mundo, você é de outra cidade, você estava em Curitiba, você foi para Brasília, você morou 2 anos em Brasília, não criou nenhum laço com o Brasil, você está em Brasília, é uma passão. E aí, então, você pega a primeira oportunidade, você vai viver uma vida muito maluca, sabe? Em Nairobi. Nairobi foi um posto de excelência da Nossa, nossa turma. muito, Muita um monte gente de gente. nossa foi para Nairobi e adoraram Nairobi. Adoraram. Ainda tem colegas Ainda lá. tem gente que decidiu ficar mais do que o mínimo, né? Isso para um posto D É super raro é acontecer, raro. né? Sim, E aí olha. você vai construindo a sua carreira, né? Então, por exemplo, aí está Viena. Viena está aí porque foi o meu primeiro posto. Mas eu tenho uma Nova York está colega... aqui porque foi o meu primeiro posto. Isso, só que tem gente que está fazendo Viena como segundo posto. E Nova Sim, York como segundo posto. segundo posto, exatamente. Que foi essas Já pessoas tem que mais saíram dois. antes. Uhum. Então, tipo assim, Legal, é muito muitas legal. oportunidades, assim, de você viver, sabe, vidas diferentes. E Sim, você pode ter aquele perfil assim, eu quero ficar o mais longe possível do Brasil, porque eu quero viver as coisas mais diferentes possíveis. exato. Tem muito esse perfil, né? Tem muita gente que Tem. passa que E quer. não é tão comum entre a galera mais antiga. Porque É quanto verdade. mais antigo você vai, mais velho você vai ficando, mais próximo de casa você quer ficar também, dos familiares, não sei o quê. Já tá com a família toda. É mais Né? difícil, você não entende a língua, não entende o alfabeto, não consegue ler a placa. Então, é um desafio. E É um por isso desafio. mesmo que você vai ver Tóquio, que é uma cidade que é um dos centros do mundo, não é um posto A. Tóquio é um É, posto B, justamente porque ele é completamente diferente da sua realidade. E é capaz de você não se entender com Tóquio. E ter que ir sair, pedir para sair assim que possível. Acontece também. Acontece também. acontece. Acontece. Mas o nosso Bom, colega que está em Tóquio, ele está super feliz, né? verdade. Aí da pesquisa anônima aqui, quanto tempo em geral de estudo a pessoa se Cara, isso eu achei tão... Olha como está distribuído. bem distribuído. Eu acho que isso indica que não tem uma tendência, não tem Não, uma tem de tudo, fórmula, né? entendeu? Eu preciso ter estudado 1 ano, 2 anos, 3 anos para passar. Não necessariamente. A minoria estudou menos de 1 ano, isso é verdade. Por É, quê? Porque é um conteúdo grande e a prova foi feita justamente para cobrar coisas difíceis, para cobrar pessoas que se dedicaram a estudar para a prova. Mas mas tem gente que consegue. eu só tenho a dúvida seguinte: aqueles que já eram concursados, que já era a maioria, eles estão aqui nessa estatística, né? Eles É, provavelmente eles não colocaram que eles estudaram mais de 3 anos, mas eles já tinham um estudo prévio, né? Porque passaram em outros é, concursos. Então, acredito que assim, mesmo até 3 meses, dificilmente. Acho que aqui é tipo o meu caso, né? Eu vinha estudando para outros concursos. Eu não marquei esse, eu lembro, na pesquisa. Eu coloquei que eu estava estudando há mais tempo, embora não fosse para esse concurso. isso. Não, é porque tem uma outra pergunta que é É, especificamente para esse concurso. mas se a Mas pessoa já realmente, estava concursada e já exercendo há tempos, né? Acho que, é, se eu não me engano, era o de caso da novo. Ludmilla, por exemplo, que já era analista da Receita, né? Então, Uhum. ela já estava lá um tempo. E aí, quanto de fato estudou para esse concurso? Mas ela já tinha uma base, já tinha Sim. estudado antes, né? Então, De novo, assim, se eu fosse fazer de novo a pesquisa, eu faria com umas bases mais científicas, demoraria mais, mas não, mas, a gente, a mas gente ficou poderia ótimo. teria um pouquinho mais de certeza das coisas. Eu acho que
estudei até 3 meses, tem uns gêniozinhos, sim. E Sim. tem parte de gente que entendeu de uma forma diversa. Mas você vai ver que tem ali 20% que estudou mais do que 3 anos. E essas Sim. pessoas não estavam estudando para a Opchan durante 3 anos. Sim, com certeza. Então, assim, você tem que estar preparado. Quanto que tempo demora isso para você estar preparado é uma coisa sua. Quanto tempo você vai dedicar para o trabalho. Tanto é que você vê aqui, ó, metade não tinha estudado para o Opchan antes do edital, porque até 3 meses é justamente a marca do edital. Então, 47% começou a estudar a partir do edital. E tinha os outros 25%, 30%, são gente que começou a estudar a partir da autorização, que é agora. Então, fica aí a dica, você fica com bem mais... Você fica com uma vantagem aí. Você fica com uma vantagem aí. Com certeza. E essa parte também é bem interessante, né? Até a prova quanto tempo de estudo de inglês, porque acho que é o que mais tira ou coloca o candidato para dentro desse concurso, né? É o que mais... Eu coloquei na pergunta, eu não coloquei para concursos. Eu não sei o quanto que as pessoas interpretaram isso, e eu acho que muitas interpretaram do jeito que eu estava querendo que fosse interpretado, que é tempos de estudo em inglês. Se você considera que seu estudo em inglês na escola foi um estudo real, que você aprendeu inglês, você estudou inglês na escola. Não ouvi nada. Avalia, né? Eu acho que foi bom a pergunta ser mais genérica, porque aí cada um vê da sua experiência, assim. Eu considero que quando eu estudei com 7 anos de idade, contou, né? Isso. É isso. Mas você consegue ver, assim, a tendência é o quê? É a pessoa ter o inglês já consolidado. Né? Consolidado. Inclusive, esse 11% de gente que estudou 3 meses de inglês, eu faço uma nota aqui, meio que explicando que eu não acredito muito nessa... Eu não sei quantas pessoas começaram a estudar inglês na hora do edital e passaram... Eu acho que é muito, muito improvável que alguém tenha... Eu acho que essas pessoas devem ter interpretado dessa forma, né? Tipo, para o concurso. Bom, aí que mais que temos? Olha, também não tem fórmula para trabalhou ou não trabalhou, e isso é uma coisa que difere do concurso da diplomacia. E, inclusive, até voltar numa pergunta sua que você falou, da onde é que eu tirei essa ideia, especificamente essa pesquisa, eu me animei porque saiu esse ano a pesquisa, como sai todo ano, o guia dos melhores e piores resultados da prova para diplomacia. Que aí vem com uma parte inicial, que é esse apanhado de dados para mostrar um pouco o perfil da turma. Uma coisa que eu achei legal, que eles começaram, que esse guia trouxe, que antes não tinha, traz as piores respostas. É muito bom para você ver que tem gente que tira 0 numa pergunta e mesmo assim consegue passar. Mas uma coisa que você vê consistentemente nos relatos ali, nesses documentos que eles montam, cara, as pessoas param a vida para estudar para diplomacia. E isso significa o quê? Que são pessoas que can afford it, né? Podem se permitir ficar sem trabalhar para estudar para concurso. E tem gente que fica 4 anos parado só estudando, dedicado. E eu diria que sim, para diplomático é meio que o mínimo, né? Assim, eu acho que a média é 3. A média é 3 anos. E aí, se você pegar quantos estavam estudando e trabalhando, é uma minoria. Então, com isso, você pode deduzir que há uma grande parcela que ficou sem trabalhar durante 3 anos. E aqui já tem já mais distribuído. É mais diverso. Eu acho que, assim, claro, fica mais difícil? Fica. Agora, é impossível? Nem um pouco. Dá para fazer se você for organizado. Não dá para ser uma coisa assim, mambembe, achar que vai dar, sabe? Aquela coisa que a sua tia falava assim, vai lá, faz, vai que. Não existe mais. Não existe. Isso só na geração anterior. Exato. Agora que só passa quem se dedicar plenamente e tiver com esse objetivo.
Exatamente. Eu também... E é interessante essa questão de quem estava, quantos por cento estavam estudando para o CACD, não é a minoria, na verdade, e alguns desses nem chegaram a tomar posse como off-cham porque passaram também para diplomata no mesmo ano, né? Assim, acontece, cara. Tem gente que é muito inteligente, está estudando, assim, tem um ritmo muito bom de estudo, incluiu no ciclo ali 2 ou 3 matérias. Como 60% da prova é português e inglês, se você tem um desempenho excelente nessas 2 matérias, você pode se permitir e ter um desempenho um pouquinho pior nas outras matérias. E a segunda etapa é só línguas, então é possível, sim, que um CACDista passe. Só que você vê que, se você for olhar, hoje ninguém ali da nossa turma está assim, eu estou estudando para virar diplomata, não sei o quê. Algumas pessoas do nosso concurso começaram começaram como oficiais de chancelaria e estavam ainda tentando o CACD, né? A maioria delas, eu acredito que não tenham continuado com o estudo. Eu não sei se eu posso dizer que todas, mas... Eu acho que a maioria desses que passaram para o Rio Branco foi justamente no primeiro e no segundo ano da nossa carreira. Tem gente que passou, foi nomeado, mas não tomou posse porque entrou no Rio Branco, ou foi sequer nomeado, mas saiu o nome no resultado final, e entre esse ano de sair o nome e ser nomeado, passou no Rio Branco. Isso acontece também. Aí, antes da prova, eu tinha morado no exterior, aí foi bem diverso também, né? Mas a maioria, sim, a maioria fez um intercâmbio, pelo menos. Sim. Eu acho que isso está atrelado à questão do inglês. Assim, um inglês destravado tende a ser um inglês que você treinou ele fora da Thomas Jefferson, da escola de inglês. Verdade. A não ser pessoal de letras, tradução mesmo. Exato. Nossa, a Thalita, que é letras, tradução, nunca tinha morado no exterior e tinha um inglês excepcional. Sim, eu tenho um bom amigo que aprendeu inglês com videogame, e tem um inglês impecável. Então, tipo assim, tudo é possível. O que eu gosto desse gráfico é assim, olha, cara, você não precisa ter morado no exterior para passar na prova. Você pode estar nesses 35,8%. Você pode estar. Contando que você tem o inglês, isso é importante, não é a vivência no exterior, entendeu? Eu acho que é mais isso. Eu acho que também... talvez o contrário, né, Tomás? Acho que a vivência no exterior que dá motiva para você querer fazer esse concurso. Acho que talvez seja mais isso. É o perfil. É o perfil. Essa pessoa que foi fazer um estágio, ela está desde que ela tem 16 anos, ela quer morar no exterior, quer fazer uma coisa fora, não sei o que, quer viver coisas diferentes. E tende a ser uma pessoa que é proativa, né? Que é diferente de um aluno de escola que vai vivendo a vida escolar dele, assim. Essas pessoas que fazem intercâmbio tendem a ser, sabe, tipo, correr atrás das oportunidades, sabe, se virar nos 30. Isso também é uma coisa que faz parte do perfil também, eu acho, da nossa carreira. Legal. Personalidade, essa parte é muito curiosa, ficou muito, né? Eu fiquei chocado. Assim, a pergunta foi... Um traço de personalidade que um bom oficial de chancelaria tem que ter. Cara, assim, flexibilidade. Era uma pergunta aberta, ou seja, um campo aberto, não tinha respostas a serem escolhidas. Se você tem 22% de pessoas escrevendo flexibilidade, ser flexível... Adaptabilidade também. Tá tudo dentro do mesmo universo semântico, né? Versatilidade, Coração cigano. Isso foi uma pessoa que falou coração cigano, que eu achei que resumia bem várias outras respostas, que era gostar de viajar, gostar de conhecer novas culturas e tal. E é claro que você tem que ter o coração cigano. Eu acho que todo mundo acha que tem que ter o coração cigano, e a maioria das pessoas falou que, além de ter o coração cigano, você tem que ser flexível, tem que ser adaptável, tem que ser resiliente, porque já pressupõe-se que você tem que gostar de viajar para fazer essa carreira. Agora, não pressupõe-se que você tem que ter o couro grosso.
porque você, de fato, vai ter que ter o couro grosso. Não é uma carreira estabelecida, daquela que, sabe, esses concursos, esses cursinhos de má índole, com o professor que fala, aí você passa no concurso, bota as pernas para cima, você está feito. Agora você está De jeito nenhum. concursado, 8.112, ninguém mais está com Não, você. eu tive um professor de direito administrativo fantástico, que eu lembro até hoje, que é o Roberto Cardoso. Ele falava assim: você passou para o serviço público, é para servir, não é para ser servido. As pessoas Assim, confundem. e você pode até passar num concurso que está tão bem estabelecida, a coisa funciona tão bem, você se integra tão bem numa uma roda que está funcionando, que você meio que consegue se encaixar num ritmo bom, você não tem um perrengão ali. Cara, a nossa carreira não tem isso. Ela tem os perrengues, ela tem muitos desafios. A gente Sim. não pode ficar, sabe, sugarcoating, ficar criando uma ilusão de que, cara, é tudo flores, entendeu? Não é uma carreira Não é. difícil, temos problemas de lidar com as outras pessoas da carreira, do órgão como um todo, e você tem que ter o couro grosso. Isso eu acho que foi uma coisa também, um jogo de cintura, né? Sim. Ser, Cultura, ter, e outra ter coisa também, coragem de quebrar padrões. isso, Legal. cara, porque assim, você pode também, assim, tem para todo perfil. Você pode ser uma pessoa que se encaixa super bem, super, não vou dizer passiva, mas assim, que não tem uma agência no, eu quero mudar a rota da nossa carreira. Mas eu acho que a nossa carreira precisa de gente assim. A gente precisa Sim. reformular a carreira. A gente está com gargalos gigantescos, a gente tem assim uma série de coisas que tem que ser resolvidas que, uma vez resolvidas, eu acho que assim vai ser um salto quântico. Sim, é verdade. Legal, legal. As respostas são muito boas. Capaz de E, cooperar, ser e, prático. e autodidata e tal. Por quê? Porque, cara, as coisas não estão tão Não, definidas se assim. você gosta de elaborar os processos, elaborar os procedimentos, é o lugar perfeito, porque não tem, Aham. não tem muita coisa já Não. definida. Olha, isso aqui é assim, vai ter alguém pegando na sua mão e te treinando. Não, não vai ter Uhum. isso. Não vai. E se Então, você fizer espontaneamente, chegar lá para a cúpula e falar, olha, preparei aqui. Eles vão olhar e falar, meu Deus, maravilhoso, muito obrigado. E aí pronto, você acabou de resolver um processo administrativo no seu órgão. Eu falo exato. isso E assim, tem muito espaço, né? sim, eu falo com propriedade porque eu consegui, porque eu cavei também isso, mas eu consegui fazer isso. Eu propus um projeto de preservação, cuidado do patrimônio histórico de Itamaraty, com base, claro, numa demanda que tinha vindo do Departamento de Administração para um colega nosso que estava chefiando a coordenação de patrimônio, que ele falou, olha, eu não tenho condição, porque é uma unidade muito grande, a gente lida com muitos assuntos, eu não vou conseguir tocar esse assunto do patrimônio histórico. Eu tenho um colega que tem essa formação, que poderia estudar, que poderia se propor a pensar sobre isso. E aí, com um pouco de dificuldade, eu fui lotado na coordenação de patrimônio no final, e eu montei um projeto, que era para criar essa unidade de coordenação de patrimônio histórico, que E seria, virou uma coordenação, de virou fato, uma né? coordenação. E assim, e criou-se uma cultura, porque não existia essa cultura de Não. preservação de bens históricos e artísticos. Né? Enfim, E muita esse gente não mesmo pode conhecer. movimento, e esse mesmo movimento houve na presidência da República, que eu fui cedida, fui cedida para trabalhar nesse setor, que era uma unidade dentro de uma coordenação geral, e depois ela virou uma coordenação, e agora ela virou uma coordenação dentro de uma outra diretoria de curadoria. Olha para você ver como escala, né, a coisa, e como o trabalho de formiguinha e ter iniciativa é importante. O que, assim, a unidade foi criada e você pode falar assim, a unidade criada pode não significar nada. E claro, a unidade Mas não quer dizer nada. Só que eu recebi do meu colega, que está ainda lá na CGTH lotado,
uma prévia do inventário do Itamaraty, o inventário de itens de patrimônio histórico. E isso estava lá no meu projeto. E eu falei, olha, vai demorar 2 anos, é um trabalho de formiguinha, não é bonito, não é uma coisa assim, vai ser uma revolução, mas a gente precisa, do ponto de vista administrativo, ter um controle maior sobre as nossas obras de arte. O Itamaraty tem uma coleção de obras de arte e objetos antigos e antiguidades de importância histórica gigantesca, tanto em Brasília quanto em todos os postos. E a gente não tinha um controle disso, e agora está sendo implementado. Foi com bastante suor, bastante briga, e foi iniciativa nossa, assim, foi, mas foi feito, cara. Então, tipo assim, se você é aquele cara que quer entrar num lugar que, quero já chegar e tá pronto tudo para mim, não é esse o órgão para você. Você vai ter que, você vai estar criando a roda várias vezes, tentando que desvendar mistérios, entendeu? Quebrando o coco com os coleguinhas, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Aí, para finalizar, as questões, a questão aberta, melhor dica para passar no concurso. A maior parte que falou de focar no inglês. Cara, eu acho isso assim, várias obviedades. Várias obviedades que é preciso dizer, mas eu acho que não tem nada fora do que eu concordo com todas essas coisas. Eu acho que tem sim que focar no inglês, tem sim que focar no português, tem sim que fazer muita questão. Tem sim que ter muita disciplina, estudar, treinar as provas da banca. Ou seja, são tudo... isso aí é um bom consolidado das grandes boas dicas de concurso. Se você não está fazendo essas coisas, você não vai passar. Demais respostas, focar em contabilidade, cobrir os pontos de edital, fazer cursinho, pensar no salário em dólar. É uma ótima motivação. É a motivação. Você sabe como eu me motivava? Eu colocava como fundo de tela para mim, do meu computador, fotos de lugares onde eu poderia morar. Você sabe, isso é maravilhoso. Ou sabe uma das fotos que eu colocava? Kärntnerstraße, que é em Viena, que é onde eu estou morando agora. Então, você vê. Você já estava pensando nisso, eu já estava, era um dos postos dos sonhos. Assim. Que legal, que legal. Muito legal. E a melhor pergunta, que eu acho que eu fiquei até bastante surpresa, assim, com tanto de nota 10. Assim, provavelmente as nota 10 deve ter sido a maioria da DPAG e da DP, mas não só eles. Não só eles. Mas, assim, é impressionante como o nível de aprovação é altíssimo. Não teve ninguém que deu nota até 3. Teve aí um ou outro que deu até 6 e é 7 para cima. Ou seja, a aprovação do concurso. Assim, a aprovação no sentido das pessoas estarem felizes com o concurso. E eu posso, assim, eu fiz a pesquisa, então eu fui acompanhando o horário de quem, porque foi no Google, esse de pesquisa, né, o Google Forms. Então ele cria uma planilha Excel e ele vai lançando lá os resultados. E eu pedi para os coronas participarem um pouco depois do que os babies, porque eu estava fazendo uns soft openings, assim, para ver se eu estava falando alguma coisa errada, se o formulário estava ok e tal. E, enfim, eu consigo te dizer que a maioria dessas notas baixas são de pessoas que estão há menos tempo no Itamaraty. Nossa, que interessante. E se você fizer essa pesquisa daqui a 4 anos com esse mesmo universo de pessoas, eu suspeito que a nota vai aumentar. Porque aí a pessoa começa a ganhar em dólar, ter mais vivência do exterior, né? Cara, você tem que pagar a prenda de Brasília, e essa é a verdade. E tem gente assim que fala, é um desespero, porque você tem muito trabalho, pouca gente, entendeu? Tudo é urgente, todas essas coisas acontecem. E você tem que estar com o coração aberto para viver essa realidade. E aí chega uma hora, se você quer sair, aí você sai, e aí você escolheu para onde você quer ir. Nossa, e tudo bem, você está trabalhando com alguma coisa que não necessariamente é assim, o que você queria fazer da sua vida. Eu queria dar aula para, sabe, meninos
gênios, eu queria dar aula de matemática. Não tem, não, você não vai fazer isso. Mas você está trabalhando com uma coisa, no mínimo, interessante, você está ajudando, você é um servidor público, eu acho que também tem essa coisa do chamado, de você querer ajudar o Estado mesmo. Você é um Nossa, servidor do eu Estado. acho, o que eu sinto mais prazer na carreira é justamente de poder ajudar os outros. Assim, eu acho muito prazeroso você tanta gente que sai lá do consulado fala, obrigada, você me salvou. Isso é tão gratificante, sabe? E você não tem essa oportunidade de tão diretamente com qualquer carreira no serviço público, muito pelo Não. contrário, né? Às vezes você está Então, dentro de uma cadeia de produção e você tão não veio nem o grande. começo, nem o resultado. E a Você... gente vê resultado prático das nossas ações, isso é muito fantástico, né? Eu, assim, na ABC, que eu viajei muito com delegações brasileiras para montar e executar e avaliar projetos de cooperação técnica, cara, um projeto de cooperação técnica tem começo, meio e fim. Então é muito legal que você está fazendo uma coisa que você sabe que daqui a 2 anos ela, se tudo der certo, ela vai se desenvolver. E aí você está colocando em conexão, sabe, pessoas que provavelmente elas vão ter, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui desenvolver um projeto de metrologia no Haiti. Então a gente pegou um pessoal lá do Inmetro do Brasil e levou para montar um projeto do pessoal do Inmetro no Haiti. Acho que o Inmetro no Brasil tem, acho que umas 400 pessoas, não sei quanto, 800, eu não sei. Menos de 1.000, mas é um número bem, são várias centenas de pessoas. O Inmetro do Haiti tem 7 pessoas. Caramba. Então, essas pessoas, elas estão lá, elas estão trabalhando para melhorar a vida do país delas. Elas são responsáveis pela qualidade da gasolina, pela qualidade da água, pela qualidade dos produtos que têm que ser exportados. E você tem 7 pessoas lidando com isso. Essas pessoas querem ser capacitadas, querem ter oportunidade de aprender, querem aprender com o Brasil, que, querendo ou não, é uma potência regional e tem muito a ensinar em muitas áreas. E você vê, na sua interação com as pessoas, o quanto que essas coisas têm efeito. Eu entrei... Claro, os projetos que você está criando é uma expectativa, né? Mas eu entrei também em projetos que estavam em execução. Então, um projeto de 6 anos na área de saúde no Haiti, cara, não posso descrever em palavras o que o Brasil estava fazendo em termos de cooperação técnica. É muito bonito. É muito bonito. E é um impacto direto na vida das pessoas, né? Cara, você não se... Assim, é muito engraçado, porque você acaba lidando com o chefe da comunidade na favela de Cité Soleil, que vai ser o cara que vai receber o poço d'água, e você vai falar com a ministra da Saúde do Haiti, provavelmente no mesmo dia, entendeu? Isso também é genial, assim. É genial. A ABC também não tem muita gente, então você acaba tendo que se virar nos 30, você faz esse papel executivo, você faz o papel de também, querendo ou não, negociação. Então, tem um pouco assim, tem como você se desenvolver, se você é uma pessoa pilhada em aprender, em fazer coisas que você quer mudar o mundo. E o mais interessante, né, em diversas áreas. Então, assim, você vai no que você quer aprender, você vai naquilo que você tem afinidade, não necessariamente você tem que ter experiência, né? Total. Então tá, Tomás, muito obrigada. Foi muito boa a Espero não ter falado conversa. besteira, tá? Você corta as besteiras, tá, Priscila? Nada, imagina. Foi ótima a conversa. Obrigada. Eu acho que vai Bom ajudar demais. bastante os nossos Eu futuros quero colegas. que muita gente saiba da nossa carreira, que muita gente se empolgue e tente o concurso, porque aí a gente consegue selecionar os melhores. Maravilha. Muito obrigada, Valeu, Tomás. Pri. Até logo. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau. Beijo.